No Sem Limites de hoje nós vamos falar sobre o autismo. É isso mesmo, né? A gente está ouvindo falar muito de casos de crianças com autismo, como lidar com o autista dentro da igreja. É um tema importante. Acredito que você conhece alguém que passa, né, por essa situação e queremos poder ajudar você. Então, solta a vinheta, tá no ar, o Sem Limites. É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de Televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, já se inscreve aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e compartilha esse vídeo com todo mundo, também deixa o seu comentário, tá bom? Para falar desse tema hoje, está aqui comigo a nossa terapeuta, Ana Paula. Oi para você que está em casa, oi para você, Bispo, oi para você convidado. Quem é hoje, Bispo, E que está com a gente? aqui também o pastor Jefferson, que é psicólogo e é especializado nessa área, né, Jefferson? Exatamente. Oi para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui participando desse programa Sem Limites, sou seguidor. Eu vejo aqui diversos temas importantes que são colocados e trazidos ao público. E hoje mais um tema, né, sobre autismo, a área que eu atuo como profissional, como neuropsicólogo, com crianças e adolescentes autistas. E Jefferson, você sente que as igrejas estão preparadas para receber crianças autistas? Olha, Bispo, ainda não. Não só a igreja, como também a sociedade. A sociedade ela ainda está se adaptando, ela ainda está conhecendo, né, a questão dos temas do autismo. E a igreja é muito novo e recente os casos, né, que estão sendo identificados dentro das comunidades evangélicas. E a dificuldade de lidar por ser, às vezes, um culto, né? E a gente sabe que um culto ele tem uma dinâmica de louvor, de pregação, onde a coisa acontece no púlpito e a igreja fica, mesmo participando, né, da dinâmica, ela fica assistindo. E a criança ou o adolescente, a pessoa autista, ela tem muita dificuldade de estar introduzida dentro dessa dinâmica, de só participar como alguém que está assistindo ali. O autista não consegue ser um espectador ali, ficar quieto, ele tem essa dificuldade, né? Ele tem essa dificuldade de estar ali como espectador, de estar passivo no ambiente de espera, né, e de receber. Ele quer sempre estar interagindo com o meio, né, com o ambiente. Mas tem vários tipos de autismo, né, Jefferson? Como que funciona isso? O autismo, ele é um espectro, né? Ele é uma condição neurológica, tá? Que a criança, o adolescente, a pessoa autista, ela tem muita dificuldade na comunicação e na interação social. Então, a igreja, como nós estamos trazendo esse tema, a igreja ela é uma interação social, né? Ela é uma organização social. E a pessoa dentro do espectro autista, ela tem essa dificuldade de ter essa interação, né? Até pela questão da comunicação, que ela não consegue se comunicar como normalmente as pessoas se comunicam, né? De poder se expressar o sentimento, a vontade, o que quer, o que deseja, né? O que está agradável, o que não está, o que está aversivo, o que está favorável. Então, por ela ter essa dificuldade de interação social, dentro de uma estrutura social, a dificuldade dela aumenta, né? E além da dificuldade de comunicação social e de interação, ela também tem uns comportamentos que é muito restrito, né, ou repetitivo. O que é isso? É limitado a ação dessa pessoa, né? E é muito restritiva. Então ela é muito seletiva. E aí tem que ter uma organização nela, assim, de ser algo previsível, né? Então elas gostam de rotina, né? Elas gostam de fazer sempre a mesma coisa. Conviver sempre com a mesma pessoa, né? Não ter gente nova, dinâmica nova. Exatamente, tudo que é novo, mudanças assim, repetidas, elas às vezes elas desregulam, né? E aí tem alguns desajustes. Ô Jefferson, e qual que é a explicação
hoje em dia surgem tantos casos, né, de autismo. Porque um tempo atrás a gente nem ouvia, era assim, até eu estava pesquisando o assunto e eu vi que tem os níveis, né, de autismo. E normalmente, antigamente, a gente só identificava aqueles níveis mais fortes, né, que realmente... Hoje não, hoje às vezes a pessoa... É até imperceptível, né, que a pessoa é autista, porque é um nível muito fraquinho, mas já é considerado autismo, né? E tem muita gente com esse tipo de diagnóstico, né? Acho que além do autismo, o TDAH, né, que é o déficit de atenção, essas doenças, pode falar que é doença ou não? São transtornos, né? Esses transtornos, então, né, para usar a palavra certa aqui, são mais recentes ou a psicologia avançou, a psiquiatria avançou e está conseguindo identificar melhor agora? Porque eu acho que eu te fiz essa pergunta uma vez, né, que muitos traços de um autismo ou de alguém com déficit de atenção, antigamente era tratado no chinelo, né? Os pais, por não ter esse conhecimento. Então, o que mudou? Está tendo mais casos mesmo? Ou a medicina, a psicologia, a psiquiatria evoluiu e está conseguindo identificar melhor? O que fez essa diferença aí para os dias de hoje? São vários fatores, né, e condicionantes. Um deles é o avanço da ciência. Realmente, a medicina, os profissionais das áreas de saúde, né, hoje conseguem fazer um melhor diagnóstico, né, até precoce, e quando é feito precoce é melhor, consegue fazer uma intervenção mais rápida e eliminar os sintomas, né? Mas esse avanço, esse advento da ciência contribuiu, né, de maneira a se fazer melhor os diagnósticos, porque antes só se identificava realmente o que o senhor falou, que eram os casos mais graves, mais severos, né, que hoje o autismo ele é classificado dentro do estado severo, moderado e o leve, né? O que é o grave? O grave às vezes não só tem o autismo ali, tem alguma comorbidade, né? Tem outros transtornos, que é o TDAH, né? Tem DI, déficit intelectual, junto com o autismo. Então é um composto que torna aquele quadro da pessoa ainda mais severo, mais grave. Aí a pessoa precisa de mais suporte profissional e de saúde para poder viver, né? E a gente fala assim, tipo, os casos graves, a pessoa precisa de muito suporte, que ela não consegue, às vezes, ela não tem comunicação, ela não tem a fala oral, né? Ela não consegue, às vezes, fazer as coisas da vida diária, de trocar uma roupa, de fazer a higienização pessoal. Então, em todos esses casos, ela vai precisar de um suporte, né? De um cuidador. E aí, no caso, geralmente, é profissionais da saúde e os pais, né? E esses casos, eles são muito mais fáceis de identificar, porque você olha, você vê ali as condicionantes, você vê ali as restrições, você vê ali o transtorno, né? Agora, os casos mais moderados e leves, é muito mais difícil se identificar, né? Mas há os traços. Quando a gente diz hoje está maior do que antes, hoje tem mais casos do que antigamente, porque os casos leves ou os moderados, eles não eram identificados, diagnosticados, né? Não tinha um laudo ali, um CID, mas tinha. O que acontece é que... Então a gente pode dizer que o que mudou foi o diagnóstico melhorou. Porque a minha pergunta, eu até queria chegar nesse ponto, porque a gente está vendo crescer a ansiedade, a gente está vendo crescer a depressão, a sociedade moderna ela está levando as pessoas a viverem esses quadros, né? Sim. E o autismo poderia ser uma consequência também dessas mudanças de comportamento. Mas não, o autismo, a pessoa já nasce com ele e a modernização, toda essa coisa não está gerando mais autistas. O autismo mesmo, quando a gente fala que é um espectro, né, é que ele tem variações. Então, o autista ele não tem cara. Você olhar para aquela pessoa e falar, olha, ele não tem cara de autista. Como que ele é autista? Não tem cara. Não é como alguns outros transtornos, como síndrome de Down, que às vezes você consegue olhar e identificar. O autismo não. O autismo você tem que fazer uma avaliação comportamental para você diagnosticar ali, né? Aí a questão que hoje tem mais diagnósticos, né? Porque a medicina realmente avançou, mas a conjectura social, cultural, essas mudanças, com o advento também da tecnologia, a maneira que hoje
as pessoas se comunicam, por exemplo, você vê a tela, né? Seja a televisão, seja o celular. Hoje em dia a criança, isso já é comprovado também cientificamente. Se uma criança, antes dos 2 anos, ela tiver muito acesso à tela, ela vai desenvolver o transtorno, vai desenvolver o... Qual foi o primeiro transtorno que nós falamos? Me ajuda aí. TDAH. Né? Ela vai desenvolver o transtorno de TDAH. Por quê? É muito estímulo o tempo todo, ele não para numa coisa, ele está mexendo o tempo todo, está vendo imagem, está vendo vídeo, está vendo muita coisa e a atenção, ou ele perde o foco da atenção ou a concentração. Né? Entendi. E aí desenvolve. Olha aí que dica importante, hein? Você que é pai aí, ó. Acho que o ideal para a criança ter um celular, ter uma tela assim que ela vai ficar muito tempo quanto mais tarde, melhor, né, Jefferson? Quanto mais tarde, melhor e com tempo limitado, não o tempo todo. Porque a criança vai ficar olhando naquela, perde o contato. Aí é onde acontecem alguns diagnósticos errados. Se não tiver um profissional qualificado ali, pegar todo o histórico familiar e ver o desenvolvimento, porque o TEA, o transtorno do espectro autista, ele realmente é uma condição neurológica, nasce com aquilo. Só que aí a sociedade está desenvolvendo alguns comportamentos autista, mas não é autista. A pessoa. Entendi. Por quê? Porque começa a perder o contato nos olhos, a criança, porque ela está olhando muito aqui. Aí o pai e a mãe está falando, ô filho, tá, respondendo, olhando, não olha mais nos olhos. Né? Aí chega uma pessoa, chega outra, visita casa, ela não olha, não senta para conversar. Ele não quer mais interagir com as pessoas de verdade, só quer interagir ali dentro Aí não olha nos olhos, aí, porque essa criança não está olhando nos olhos, então ela é autista. Não, ela desenvolveu por causa do comportamento social. Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Autismo não é loucura. Autismo é uma condição da pessoa, uma característica que este cérebro tem de funcionar e que traz a essa pessoa algumas dificuldades e algumas características específicas. Mas não é loucura. Autismo é uma condição. É importante falar isso, né, Gerson? O autista não é um maluco, né? Porque aí tem a loucura também, né? Já é outro diagnóstico, né? A esquizofrenia já é psicótico, já é um outro diagnóstico. É interessante lembrar também que o autista ele não é menos inteligente, né? Tem muita gente que acredita isso. O autista foi porque o intelecto não desenvolveu. Não tem nada a ver com isso. É uma questão do transtorno mesmo. Então, às vezes, o autista... Eu, por exemplo, eu tenho 2 primos que são autistas. Um grau moderado e outro grau leve. E aí, com o acompanhamento, tem uma priminha, né, e um primo. Então, os dois, eu vejo cada ano que a gente encontra, acaba que no Natal a gente sempre encontra, né? Eu vejo as evoluções, aquilo que os pais estão fazendo. Os pais dos dois são professores, inclusive, e aí ajudam muito, né? Dão aula, estão muito atentos às necessidades. E aí a gente consegue ver a evolução, que antes não se comunicava com ninguém, chegava na família, tinha muita dificuldade de conhecer, porque como uma família muito grande, tem sempre um primo novo, né? Alguém novo que está chegando. Muita dificuldade com pessoas novas, muita dificuldade com a festa mesmo do Natal, porque saiu da rotina. Então tem um momento amigo secreto, que é coisa que não é do dia a dia, tem comida diferente que não é do dia a dia. Então tinham muitas dificuldades com isso. E com o passar do tempo, eles estão muito mais abertos à novidade, a tudo, e hoje a gente consegue conversar, mesmo vendo só uma vez por ano, eles não estranham a gente, né? E aí quando vai conversar, você vê que assim, aquela pessoa é especialista em algum assunto. Então tem uma prima minha mesmo, ela gosta de falar sobre animais. Tudo sobre os animais ela sabe. Tudo, sobre todos os anos, todas as características. Animal que vive no fundo do mar, ave, qualquer animal. E o outro é sobre futebol. Então ele fala sobre um time que ele não torce, um time que nem é famoso. Vila Nova, né, por exemplo. Lá em Goiânia é bem famoso, Vila Nova, né? Fez um gol, fulano fez um gol no tanto tempo do segundo tempo, não sei o quê. Tipo, às vezes o jogo, ele nem era nascido ainda quando teve o jogo. Então... O autista, ele não é menos inteligente, ele não tem essa questão toda. É uma questão totalmente social, né, Jefferson? Exatamente, Não é loucura, é uma condição neurológica. A criança, a pessoa autista, ela tem uma inteligência, uma maneira, uma forma de aprender, desenvolver diferente, porque é atípico. Ela é um atraso do desenvolvimento também, né? Ou uma forma de desenvolver diferente. Então, é uma criança atípica. Né? E ela aprende coisas da forma dela, e que nem você contou o caso dos seus 2 primos, geralmente uma criança autista, tem criança que é superdotada também, que está dentro do autismo, que elas têm hiperfoco para aprender coisas, para focar em coisas que é aquilo, é o interesse restrito.
né? Se ela tiver interesse em algo, ela desenvolve aquilo muito bem. Numa atividade, numa tarefa, numa função, ela vai desenvolver aquilo muito bem, porque ela tem hiperfoco, ela foca naquilo e ela desenvolve aquilo com maestria. E, ô Jefferson, o autismo tem cura? O autismo, ele não tem cura, ele tem tratamento. Como é uma condição neurológica e você nasce com o autismo, você sempre vai ter o autismo. Mas dependendo do grau do autismo, vamos dizer, um grau leve, a criança, se ela tiver um diagnóstico precoce e conseguir fazer uma boa intervenção, ela consegue viver sem os sintomas do autismo. É aquela coisa que às vezes você olha, mas como é que essa pessoa tem autismo? Ela não parece, ela vive normalmente, faz as coisas normal, trabalha, estuda, casa, tem família. E é autista, né? Como está tendo alguns diagnósticos na sociedade tardio também, que a gente vê pessoas que já são professores, juízes, artistas, né? E como é que essa pessoa era autista? Né? É porque a pessoa consegue ter estímulo, ter manejo que desenvolve ela, né? Socialmente. E cura não vai ter, ela sempre vai ser, ela vai estar dentro do quadro autista. Só que ela não vai ter os sintomas conseguem ser eliminados. Eu acho que hoje as pessoas têm falado muito mais sobre isso, né? Na minha faculdade eu lembro que há 3 anos atrás eu tive uma aula sobre autismo. Eu estava com muita expectativa para essa aula, por causa dos meus primos, né? Pelo interesse no assunto mesmo. E eu lembro que a gente fez uma roda e o professor falou, gente, hoje o assunto é autismo. O que vocês têm a falar sobre isso? Aí todo mundo esperando dele, né? Então todo mundo deu sua opinião e tudo, esperando algo que ele dissesse. Ele falou, olha, não tem nada que eu possa dizer aqui que é universal, assim. Não tem um tratamento que todo mundo faz esse tratamento, não tem uma abordagem, não tem nada. Tá tudo muito novo ainda, tá todo mundo buscando formas de desenvolver, formas de resolver essa questão, mas ninguém sabe direito o que é. Então, eu acho que não só o diagnóstico está vindo só agora, né? Mais ferramentas para o diagnóstico, mas também o tratamento. Hoje a psicologia, eu tenho essa impressão, assim, de ver na sala de aula, de ver até no consultório mesmo, tem se empenhado muito para desenvolver novas maneiras de tratar, de resolver, de evoluir com esse paciente, porque já que não tem cura, então acho que o objetivo se tornar a vida do autista menos desconfortável, né? Tornar um pouco melhor essa questão dele conseguir trabalhar, dele conseguir estudar, conseguir se relacionar com os familiares, com um estranho na rua, né? Porque antes nem isso tinha, né? Exatamente. O autista, uma das condições é que ele tem um comportamento muito desajustado, equiparado com o esperado socialmente. E eu sou da ABA, que é a Análise de Comportamento Aplicado, eu sou da área comportamental. É uma área que é reconhecida hoje para trabalhar com o público autista, que tem tido mais eficiência, porque é muito comportamental também a questão autista, tem uma parte muito comportamental. Quem dá o diagnóstico é o psicólogo ou é o psiquiatra, Jefferson? É o neuropediatra, pediatra, neuropsiquiatra também, é CID, tem que ter Mas você identifica pelo comportamento. Comportamento. Não tem uma ressonância que faz magnética que acha alguma coisa, não, isso aqui. Não tem um exame físico, né? Não existe. É pelo comportamento. É pela uma análise comportamental, tanto que o primeiro passo, quando você começa a identificar ali alguns sintomas de autismo, isso você já pode ver quando a criança nasce. Né? Se a criança já não consegue ter um contato visual com os pais nos primeiros meses, não consegue fazer rastreio, o pai passa uma coisa, passa outra, vai para lá, vai para cá, a criança não consegue. Você já começa a ver um atraso motor nela, de tanto sentar, engatinhar, tentar levantar. Demora a começar a falar também. A fala, ou pelo menos o gluído, tentar imitar ou fazer som. Você começa a ver atraso nessas questões, você já precisa começar a fazer investigação. E a investigação passa pelo pediatra primeiro, depois ele manda para o neuro, vai fazer as baterias de exame para ver se não é algo diagnosticado ali, biológico, enfim, e vendo que não identifica, aí vai fazer as análises comportamental, que é observar o comportamento. Vou chamar mais um vídeo da internet. Olha que legal esse pai de um autista, a conclusão que ele chegou, né? Preste atenção nesse vídeo, ele é comovente. Pode soltar. O que eu aprendi com o autismo depois de quase 20 anos. Hoje não me dá mais ansiedade de ouvir ele falar, porque eu sei hoje ouvir tudo que ele quer me dizer. Eu continuo tendo que fazer tudo para ele, mas quando ele não está perto, eu fico sem saber o que fazer. E aí me pergunto, quem é o suporte de quem? Eu me preocupava muito com a adolescência, mas aí eu descobri que cada idade tem seu desafio próprio. A nossa luta é para sempre, mas o ruim mesmo é o preconceito do mundo. Chega uma hora
que você descobre que você não tem que mudar ele. Você tem que mudar o mundo para aceitar ele. Enquanto um pai típico é capaz de morrer pelo seu filho, os nossos nos ensinam o sentido de viver. Tudo é mais difícil porque a gente não tem rede de apoio. Mas eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhos. Eu queria te fazer 2 perguntas, Jefferson. A primeira eu já vi casos na igreja, a pessoa que está ali responsável, dificilmente é o pastor, né? O pastor ele tem um pouco mais de sabedoria, mas às vezes um diácono, um obreiro, ele está ali e vê uma criança com esse problema de comportamento e ele quer orar expulsando um demônio, achando que a criança está manifestando, né? Eu já vi casos desses, era criança autista e a pessoa acha que é espiritual, né? Sim. Então, você já ouviu falar de situações assim e é um erro, né, agir dessa forma, né? Sim, Qual que seria a melhor ação de alguém que está na igreja e vê uma criança tendo alguma crise por causa do autismo, assim? A gente tem que ver o antecedente, qual foi o gatilho, o que iniciou aquela crise da criança, que o autista, ele tem crise, tá? Porque ele desregula facilmente e aí ele vai... Alguns casos ele pode estar tendo birra, realmente porque ele está sendo contrariado, ou ele está fazendo uma atividade que ele não quer, ele está num ambiente aversivo, ele está querendo sair daquele lugar. Então, às vezes ele começa com uma birra. A birra ainda dá para você fazer um manejo de intervenção ali para evitar que chegue numa crise, né? Aí você precisa ver o antecedente. Por quê? É o ambiente, então tira a criança da sala, leva ela para passear um pouco, fazer uma volta, né? É muita criança junto, é grito, ela às vezes é hipersensível, né? Então tem muita criança junto e as crianças estão gritando, estão correndo, e aí ela começa a ficar desregulada. Que é muito difícil na igreja, né? Porque você tá na salinha das crianças, tá todo mundo gritando. Então a criança que é autista tem hipersensibilidade pode levar um surto nesse momento, né? Pode chegar. E aí também às vezes tem a questão tátil, né? Às vezes é o tapete, às vezes é a almofada do chão, é o tatame, tem a questão sensorial, visual, às vezes é muito estímulo de imagem, de luz, né? Todas essas questões podem levar uma criança a desregular. E se a pessoa que está ali não entender isso, né? E a criança chegar realmente numa crise, e aí ela começar a ter um comportamento ali disruptivo, que às vezes é autolesivo, ela se morde, ela se bate a cabeça no chão, bate a cabeça na parede, ou ela pode ser heteroagressiva também, de bater na outra criança, de tacar coisa, de gritar, né, e de bater na pessoa que está cuidando ali, e a pessoa achar que a criança é rebelde, é malvada, está endemoniada, e a criança... desregulada, ela fica muito agitada. Ou seja, a igreja precisa se preparar, né, para receber esse tipo de... Aninha, você tem um livro aí para... Tenho um livro aqui maravilhoso sempre, né, gente? Bispo Robson Rodovalho, Apenas o Essencial. Esse livro fala sobre, assim, a gente foca em tanta coisa, né? O que é importante? Então, passa lá na SBE, adquira esse livro, vai ser bênção para sua vida. É isso mesmo. Você encontra esse livro e vários outros títulos no site sbshop.com.br. Vamos chamar mais um vídeo da internet, por favor. Salva autista é mãe, tá? Exatamente. Na minha experiência, quem salva autista é mãe. É a mãe que se debruça depois de um dia inteiro de trabalho para estudar, para fazer as coisas. É a mãe que não abandona o lar, enquanto muitos homens se acovardam. Se acovardam por qualquer coisa. Exatamente. E quando vem o autismo, piora. Casamento parece que é papel higiênico, rasa-se com uma facilidade por qualquer coisa. Olha, eu falo para os homens... mas eu não estou feliz. Não me importa, você é homem. Você não tá pela felicidade, você tá pela responsabilidade de ser macho, de ser homem. Exatamente, exatamente. Falta de respeito. Até quando? Até esse moleque tá bem. Até essa mulher tá bem. Até ela tá com a sanidade mental boa. Olha aí que legal, né? Então, assim, é muito importante a família, né, Jéssica? Eu tô percebendo, assim, primeiro, identificar, começar um tratamento e a família tá trabalhando junto ali. E até eu acho que o pai e a mãe podem ajudar a igreja também já comunicando. Ó, meu filho, ele é autista, ele tem esse grau, ele não gosta de barulho. Então, meio que brifar, né, as pessoas da igreja ali do Kids normalmente, né, para poder estar atento e fazer esse trabalho legal, né? Com certeza, até na hora de chegar na igreja mesmo, né? Você vai decidir onde vai sentar. Então, tem alguém ali na recepção, olha, eu preciso de um lugar que seja mais aqui atrás, eu preciso de um lugar...
para poder já preparar todo mundo para isso. E aí, se tiver crise, eu acho que uma boa solução para a igreja seria sempre estar atento aos pais, né, ou aos responsáveis. Seria bom chegar ao ponto de ter uma sala específica para criança autista ou não? É melhor que ele fique junto com as outras crianças? Assim, tem lá, por exemplo, o Parque da Mônica, né, o Maurício de Souza, ele fez lá no parque acessibilidade às crianças autistas, uma sala do silêncio. Né? Então, se a criança está lá no parque, no meio do tumulto, e de repente a mãe, o pai, o cuidador percebe que ele vai desregular, leva a criança para a sala do silêncio e a criança consegue se autorregular. Né? Então, geralmente, ter uma sala... Tem crianças autistas que eles não têm problema com o barulho, com o som, com o tumulto, né? Mas tem outras que sim. E aí, tendo essa sala, esse espaço, seria melhor para fazer uma... Então, a questão, se tiver uma sala que não tenha tanta luz e tiver em silêncio, e não tenha barulho, já é o suficiente. Já é o suficiente, que nem o estádio do Corinthians também, né? Itaquerão. Lá tem um espaço que é para autistas, que é todo com vidro, né, fechado, e consegue assistir o jogo. Sem o barulho da torcida ali. Explosão, essas coisas, né? Jeff, tem pessoas aí famosas, conhecidas, que são autistas e às vezes a gente nem sabe, né? Eu ouvi falar que o Messi é autista, Você conhece? O Messi, ele tá dentro do quadro de autista, e a questão dele é o seguinte, ele tem hiperfoco no futebol. Então, ele é genial naquilo que ele faz no futebol, mas ele tem muita restrição social, né? Então, ele tem dificuldade de comunicação e interação social. Você não vê ele dando entrevista, né? Você não vê ele fazendo muita propaganda, igual os outros. Mais reservado, né? Que a gente fala, às vezes as pessoas, não sei se como vai falar, ele é mais tímido, ele é mais na dele, ele é mais reservado. Né? Que legal. Tem mais algum assim que você lembra? Conhecido? Olha, tem vários que são citados, né? Tanto dos que estão aí, quanto até figuras que já morreram, que as pessoas falam, esse é gênio, esse foi... Né? E aí leva muito, às vezes, para um lado da genialidade. Né? Nossa, o autismo, as pessoas são todas gênios. E não são diversos quadros. Né? Mas eu não tive, assim, particularmente eu diagnosticar, eu presenciar, eu acompanhar conhecer. Algum, né? Eu só queria falar duas coisas desses vídeos, que foram passados, que eu acho importante comentar. O segundo vídeo vem falando da questão que é a mãe que cuida. Né? Tanto que o primeiro foi um contraste, era o pai. É o pai. Cuidando, né, do filho. E aí o pai, ele fala da questão da dificuldade da rede de apoio. Realmente, eu acho que a família, ela é o núcleo, né, e ela espera a criança típica, que vai ter um desenvolvimento comum e dentro da normalidade. E, de repente, quando ela se depara, né, com um quadro ali de TEA, isso muda a rotina da família e para aprender a lidar com aquilo, né? E a família precisa também de um suporte profissional, de um suporte da saúde, de um suporte emocional, psicológico, para poder lidar, porque frustra um pouco, né? E aí a gente vê que hoje na clínica, por exemplo, a clínica tem mais de 800 pacientes. A demanda maior que leva e que cuida são as mães. Mas eu vejo muitos pais participativos também, estando junto ali da criança. Mas não todo assim, eles precisam de suporte, tanto profissional, de suporte familiar, e a família precisa de uma estrutura, precisa de um manejo, precisa ser treinada. E a igreja pode ajudar nisso, né? De fortalecer os pais espiritualmente, emocionalmente, para eles conseguirem lidar, né, com essa situação. Até porque tem muitos pais que se negam até a procurar o diagnóstico, né? Eu acompanhei mesmo uma vez uma moça que o filho dela tinha todos os traços do autismo, ela não queria levar de jeito nenhum no psiquiatra, tem até o medo, né, do diagnóstico, né? Por medo, né? Gente, felizmente nosso tempo esgotou aqui. Quero agradecer o pastor Jefferson aqui, nosso psicólogo. Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Entra lá no site saranossaterra.com.br. Quer nos conhecer aqui em São Paulo? Nós estamos na Rua Augusta 2027, todos os domingos às 10 da manhã e às 18 horas. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau.